Vai ficar uma parte do vídeo sem a inicial, sem gravação. Começou a gravar daqui para frente, desculpa. Apesar de termos lei que regulamenta o pagamento do conciliador e do mediador, nós ainda não recebemos. Quando é que se gera verba, né, com relação à conciliação e mediação? Somente nas câmaras privadas, né? Aí quem procura, normalmente paga. Para vocês terem uma ideia, a Câmara de Cuiabá, ela cobra antecipadamente, quando você vai protocolar o seu pedido de audiência lá, um salário mínimo. Professora, mas uma conciliação dura em média 15 minutos. Sim, em média dura 15 a 20 minutos. Eles cobram um salário mínimo na Câmara Privada em Cuiabá. Tá bem? Cursos de formação e capacitação. Como é que eu... Oi? Só uma dúvida. Então, mediação, a diferença básica ali do conciliador e do mediador, o conciliador ele só ouve as partes e o mediador ele pode dar, por exemplo, tentar gerar uma resolução daquele problema. Como Não, é o contrário. ao contrário, o conciliador é o que pode participar, né? O mediador, Cristiano, ele normalmente atua na vara da família, né? Não é que ele não pode dar opinião direta. Você está lá para promover seu divórcio, eu não posso dizer para você isso mesmo, Cristiano, divorcia. E aí eu não posso falar para sua ex-mulher, por exemplo, a casa é sua e o carro é dele. Eu não posso. O que eu posso dizer, posso fazer é conduzir a conversa. Quais são os bens que vocês possuem? Vocês já conversaram acerca da divisão patrimonial? Então, eu coloco o tempo todo a responsabilidade para vocês. Então, por isso que nós passamos por um treinamento, inclusive para aprender a falar com as pessoas, né? O conciliador, que também é um negociador, ele já atua mais na parte de contratos, de títulos. Então, são negócios, né? É mais negócio jurídico. É muito rápido, é muito ágil. Então, imagina que, isso é até real essa história, eu recebi uma dívida em troca de touro. Veja bem, eu precisei fazer a cotação do touro no dia, saber o peso, saber a raça, né, a origem, se era pura, se não era. Então, nesse caso, teria como eu ficar só ouvindo o dono do touro falar para mim? Não, né? No caso, não, né? Eu tive que participar, eu tive que atuar, eu tive que interferir, eu tive que convencer a outra parte, que ela entender que ao invés de receber só 30 mil, ela ia receber 38 mil, porque você não tem como arrancar um quarto do touro, né? Como desmembrar ele. Então, acabou que a pessoa pagou 8 mil a mais na cotação daquele dia pela dívida, né? Então, veja bem, então, o conciliador, na verdade, ele tem uma liberalidade maior que o mediador. Mas para quem gosta dessa área de família, para quem gosta dessa a área da família e, enfim, gosta de se envolver com problema alheio, ser mediador é a mesma coisa que flutuar em nuvem. Entendi, Cada um tem a sua, né? Cada um gosta de alguma coisa. Mas não se enganem, tá? Ninguém está ganhando nenhum real por isso ainda. Então não é remunerado ainda. Não, nós temos lei pertinente, a lei já faz 3 anos que foi editada, né? Homologar. O tribunal afirma que não tem verba ainda para repassar aos mediadores e conciliadores que atuam, né, junto aos sejusques. Quando é que a gente ganha? No meu caso, eu ganho, eu recebo porque eu atuo numa câmara privada, né? Então, eu tenho percepção monetária com relação a isso. Mas quando eu vou ali no Sejusc mediar, eu não ganho nada. O trabalho é gratuito. Entendi. Mas a gente precisa fazer isso para dar manutenção ao certificado.
certificado é revalidado a cada 2 anos. Você precisa comprovar a sua prática. Show de bola. Bem, então, obrigada. Para você se tornar um mediador ou um conciliador, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, você tem que passar por um curso e depois você tem que fazer uma prova prática. E se manter conciliador e mediador, talvez seja hoje a tarefa mais difícil, porque você tem que ter aí um número de audiências por semestre, você tem que demonstrar isso para o tribunal, o tribunal tem que aceitar, porque senão eles não revalidam a sua titulação. Onde eu encontro um cronograma de cursos de mediação? Bem, esses cursos são realizados pelos tribunais, como anteriormente foi dito, você encontra na Escola Nacional de Formação, ou você também pode se informar direto no Sejusc. Quais são os cursos oferecidos na área de conciliação? Bem, nós temos o curso de formação de instrutor, de prepostos, supervisores, expositores em oficinas de divórcio e parentalidade. Então, você tem várias áreas que vocês podem, depois se tornarem conciliadores e mediadores, continuarem se especializando dentro desse universo, né? É possível validar cursos, esses cursos, se a gente fizer numa instituição privada, que não seja os cursos ofertados pelo próprio tribunal, que normalmente são gratuitos? Pessoal, é possível. Por exemplo, vem uma escola particular, conciliador e mediador. A última que teve estava cobrando R$5.000 por aluno, por uma semana. Mas o que acontece? Antes de ir nessa escola, entrem em contato com o tribunal e verifiquem se essa escola ela tem o termo que ela vai, o certificado que ela vai dar para vocês tem validade, se o tribunal reconhece a validade desse certificado, porque senão vocês vão jogar um dinheiro fora, tá? Nem todas as escolas de formação particular, de capacitação particular, o tribunal aqui no nosso estado reconhece o certificado, tá? Então, antes de se aventurarem, por favor, verifiquem junto ao tribunal. E, na dúvida, aguardem o curso de capacitação ofertado pela própria instituição, né? Que daí realmente esse é mais seguro. Existem diferentes formas de se trabalhar as técnicas da mediação. Nos países que já utilizam a mediação há mais tempo, existem escolas de mediação. A gente sabe que essa técnica surgiu nos Estados Unidos, lá é amplamente utilizado, né? Nós temos escolas, sim, essas escolas buscam aprimorar e desenvolver técnicas, né? Porque, vejam bem, é igual eu disse a vocês, quando nós começamos a trabalhar com isso, a primeira coisa, se não deveria ser, que o indivíduo mediador e conciliador adquire, é a consciência de que nós temos que ouvir mais as pessoas. Essa ideia de que alguém está conversando com você e antes que ela termine a frase, você interrompe para passar a sua ideia, isso não funciona aqui. Tá? Então, a reflexão da fala alheia é a primeira técnica que a gente aprende quando começa a fazer o curso de conciliador e mediador. Porque, vejam bem, o problema não é nosso, o problema é deles. E numa audiência dessa, uma audiência de autocomposição, qual é a real finalidade? Fazer com que eles restabeleçam a fala, né? E não que nós fiquemos falando para eles. Eles já sabem do problema, eles não precisam ouvir o problema novamente, né? Mas eles precisam ouvir um do outro o que o outro está sentindo. Então, por isso que eu falo para vocês, se vocês não têm paciência com humanos, se não é a vibe de vocês, não ingressem nesse curso. Tá? Ser mediador e conciliador é ter a capacidade de ouvir a dor do outro. E sem interrupção, que eu acho que talvez seja o mais difícil.
Alguma dúvida até aqui? Por enquanto tá bem claro, professor. Certo. Pessoal, nós vamos para a segunda parte. Novamente, peço desculpa, a introdução da aula de hoje não foi gravada, apesar de estar ali, eu vou enviar para vocês o material teórico no grupo, mas vai ficar faltando a inicial, porque a prof esqueceu de colocar para gravar, tá? Mas acontece, né? Acontece as melhores famílias. Vamos para a nossa segunda parte aqui. Ainda eu trouxe para vocês, porque caso vocês queiram entrar e ver a página, vai apresentar assim para vocês, certo? Então, eu trouxe diretamente da página as principais perguntas, os maiores questionamentos que são feitos acerca dessa profissão. Veja bem, essa primeira pergunta aqui, turma, é a introdução que eu não gravei para vocês. Então, olha aqui, ó, vai acabar que vocês não vão ter perda nenhuma de informação. Para quem chegou um pouco depois, então, essa foi a primeira parte da aula. O que é preciso para se tornar um conciliador e um mediador judicial? Veja bem, para se tornar mediador judicial, você tem que ter formação acadêmica de no mínimo 2 anos em qualquer área de formação. Mediador. Para ser conciliador, você não precisa ter formação acadêmica. Tá? Você não precisa ter formação acadêmica. No entanto, o que acontece? Quando você vai fazer o curso ali, que você faz tudo junto, né, eles acabam exigindo de você a formação. Eles não sabem, aqui em Primavera, por exemplo, quem atua como conciliador acaba atuando como mediador também. Então, acaba que eles exigem, né, a formação dos 2 anos. Mas existe essa regra aí que é disponibilizada pela Lei da Mediação e também pela Resolução 125 de 2010 do CNJ. A exigência de 2 anos de formado se aplica ao conciliador? Não. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ao conciliador não se aplicam as exigências previstas, tudo bem? Na lei. Né? Considerando a natureza predominantemente objetiva, ou seja, é resolução de conflito muito rápido e imediato, não se aplica ao conciliador a exigência da graduação. Isso versa no artigo 11 da Lei de Mediação. Aqui, novamente, a gente acaba reafirmando a diferença entre mediar e conciliar. Né? Mediar, você trata de problemas de cunho familiar, né? Guarda, divórcio, prestação de alimentos. Claro que muitas vezes você faz mediação acerca de disputa de terra, deixa eu ver o que mais que já aconteceu, pagamentos, né? No entanto, na maioria das vezes nós falamos da vara da família. Qual é a capacitação mínima que trata o parágrafo 1º do Código do Processo Civil de 2015? Qual é o parâmetro mínimo curricular definido pelo CNJ, pelo Ministério da Justiça? Bem, a capacitação mínima para você se tornar um mediador e conciliador é o curso. Como a gente já discutiu, ele normalmente é ofertado pelo Tribunal de Justiça. Existem escolas particulares privadas de capacitação, mas esses cursos privados, por favor, verifiquem a validade. Não coloquem em risco, né, vosso dinheiro. Como conciliador, eu tenho direito à remuneração? Tem. Você tem direito à remuneração, tanto trabalhando no Sejusc, quanto trabalhando numa câmara privada. No entanto, atualmente, quem trabalha no Sejusc não recebe, não tem percepção financeira alguma, né?
trabalha de forma gratuita. Tem lei dizendo que não, ainda não tem verba, diz que não tem verba disponível para isso. A qualquer tempo pode ser mudado isso? A qualquer tempo. No entanto, quem trabalha, quem atua junto às câmaras privadas possui percepção, sim, financeira. Como conciliador, tem direito à remuneração? Tem. Como conciliador ou mediador, eu tenho um vínculo empregatício com o tribunal? Não. Tanto que não tem, pessoal, que lá no nosso Facebook do conciliador e mediador, eles emitem um termo, tem um termo que nós emitimos, assinamos e encaminhamos à juíza da comarca, ela também assina, né? Defere e homologa, aonde nós afirmamos que não somos empregados do Tribunal de Justiça, né? E que o nosso trabalho, a nossa atuação, ela acontece de forma desonerada. A fim de quê? A fim de não se criar nenhum vínculo, né, com o tribunal. Tá bom? Então, hoje, o conciliador não tem vínculo empregatício. Salvo exceção, aqueles que atuam nas câmaras privadas. Esse, sim, possui vínculo empregatício, tá? Tem carteira assinada, tudo certinho. Essa outra pergunta aqui é muito interessante também, que é o tempo de exercício de um conciliador nas funções de conciliador e mediador judicial, ele é contabilizado como tempo de serviço público? O tempo de serviço prestado será contabilizado como tempo de serviço público apenas quando se tratar de um conciliador ou mediador concursado e sujeito a regime estatuário. Quer dizer o quê? Que você só vai contabilizar como serviço público se, por exemplo, você prestou o concurso de conciliador e mediador para o fórum e você passou, no seu registro está conciliador e mediador. Agora, se você trabalha no fórum, como, por exemplo, secretária do cartório do primeiro ofício dentro do fórum, e você também é conciliador e mediador, também atua, não contabiliza. Por quê? Porque você já tem o seu registro é anterior. Você não é registrado como conciliador e mediador, você é registrado como secretária, né, do cartório lá dentro do fórum. Então, tem que ter essa diferença. O tempo de serviço como conciliador ou mediador judicial serve a título de concurso público? Serve. Né? Não tinha isso antes. Agora, por exemplo, a maioria dos concursos públicos na área do direito, eles exigem, né, do candidato 3 anos de experiência. Agora, imagina, você terminou a faculdade e tem um concurso. Você não presta o concurso porque você não tem como demonstrar 3 anos de experiência. Se você já tem formação acadêmica e atua como conciliador e mediador, por exemplo, há 4 anos, esses seus 4 anos de prática de atuação serve como comprovação a título de concurso público. Então, é uma das vantagens. Alguma pergunta até aqui, por favor? Alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não, professora. Até o momento está bem claro, professora. Obrigada. Quais são os deveres do conciliador? Repetindo o que nós já viemos falando desde o início do nosso semestre, né? O mediador, ele está ali, o conciliador, para seguir princípios muito claros. Primeiro, o princípio da moralidade, da imparcialidade, o princípio da oralidade, da boa-fé, da independência, da isonomia, ou seja, tratar as partes, né, com igualdade, com equidade, validação. Isso quer dizer o quê? Se você conhece uma das partes, se você já teve uma relação ou mantém uma relação, né, seja parental, fraternal com essa pessoa,
você tem que ser honesto e avisar o gestor. Eu não posso realizar a audiência, eu não posso realizar a sessão, porque eu conheço a parte, certo? E aí, rapidamente, vai ser organizado, ser convocado outra pessoa para que possa atuar no seu lugar. Se você é servidor público, você pode atuar como conciliador e mediador externamente ao seu serviço? Eles ainda não têm essa resposta, tá? Porque o que a gente vê na prática é que todos os colaboradores aqui do fórum, que são mediadores e conciliadores, quando eles são convocados em horário de expediente do fórum. Então, eles vão lá, fazem a sessão, a audiência de mediação e conciliação, recebem um atestado, né, que eles se ausentaram do fórum por esse motivo, e apresentam. Então, simplesmente terminar o expediente do fórum e atuar de forma privada, não existe nada ainda regulamentado sobre isso. Aqui nós temos uma ideia vaga. O funcionário do Ministério Público pode atuar como conciliador na Justiça Federal? Veja bem, nós temos duas esferas. O estadual é um funcionário da Justiça Estadual, vai atuar na esfera da Justiça Federal. A priori, não há impedimento. Não há. Mas é extremamente questionável que imagine que você tenha interesse numa solução de uma demanda na esfera federal. E justamente é você o conciliador e mediador daquela demanda. Então, nem sempre todos partirão do princípio da isonomia, da imparcialidade, da coerência. Então, aqui também ficou uma brecha que o próprio Conselho Nacional da Justiça não sabe ainda como organizar. Quando você é conciliador, que atua no Sejusc, você está impedido de exercer a advocacia em todas as varas da comarca? Não, não está. Até porque hoje, dentro dos 22, nós somos 22 conciliadores e mediadores certificados em primavera. Pelo menos 12 são advogados que exercem a advocacia, né? Se eles impedirem, como eles não nos pagam, e se eles impedirem a nossa atuação junto ao Sejusc como conciliador e mediador, o Sejusc tem que fechar. E não consegue dar manutenção à quantidade de demanda. Então, a lei não, que o advogado ele não está impedido, ele pode continuar advogando e atuando. Claro que você está naquele dia como mediador e conciliador, você também não pode estar como advogado, não tem como você representar as duas figuras. Ou você é advogado, ou você é mediador e conciliador ali naquela sessão. Com relação a isso, não fica dúvida. Em relação à remuneração, quais seriam os patamares de cobrança básico, intermediário ou avançado? Voluntário, que é o caso hoje nosso aqui, nós estamos no nível básico, né? Então, lá no Sejusc, eu tenho uma remuneração de nível básico, ou seja, é voluntariado, eu não recebo nada. Aí nós temos nível médio e nível avançado, que você recebe pelas audiências, tá bem? Lá na Câmara Privada, né, onde eu também atuo, aí eu já estou no nível mais avançado de remuneração. A gente tem percepção por porcentagem. Então, quanto você acorda vai depender da sua remuneração. Pessoal, essas são as perguntas que todo mundo faz quando inicia a formação de conciliador e mediador. Se vocês perguntassem para mim hoje, prof, tem previsão de um curso? Não tem, tá? Eu nem sei se pronuncia dessa forma, porque tem pessoas aqui que falam inglês com fluência na nossa aula, mas ontem eu recebi uma portaria, né, uma circular ali
no grupo dos advogados da ordem, falando que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso continua em lockdown. Não sei se é essa a pronúncia. Isso quer dizer o quê? Nós tínhamos uma previsão de retorno, pessoal, para o dia 18 de abril. Eles estenderam o prazo até o dia 31 de abril. Então, todas as audiências estão suspensas, todos os prazos estão suspensos. Vocês imaginam o que é isso para o advogado? Prof, mas dá para peticionar, dá para protocolar. Dá, pessoal, mas você não consegue ir além disso, tá? Eu teria uma audiência terça-feira agora com um valor bastante expressivo de negociação. Simplesmente não tem data para acontecer. Né? Aí a gente tem tantas outras, não é só eu, tantas outras pessoas aí, né? Que tá todo mundo parado, que tá todo mundo sem resposta, na verdade, tá? Provavelmente esse ano não vai acontecer mais nenhum curso de formação, nós sabemos, porque pelas notícias que nós temos, essa nossa situação com relação ao vírus, ela se estende até final de setembro. Parece que ela vai melhorar nas eleições e depois volta a piorar, né? É bastante interessante a maneira como tudo acontece aqui. Mas a previsão é essa, de que a gente finaliza esse ano ainda, né, com esse quadro ainda estabelecido. Alguma pergunta, pessoal, que foi exposto aqui? Gostei da observação, realmente é isso mesmo. Perto das eleições, acho que tudo vai funcionar, né? Isso mesmo. Aí depois volta eu estive numa bloquear. reunião de partido, porque os partidos estão se reunindo entre 5 e 8 pessoas, né? E aí tem um partido aí e me chamou para uma reunião, eu fui, e eu fiquei assim, essa sua fala de perplexa aí mesmo, Alessandra. Sabe, olha, o momento é crítico, o nosso quadro, ele vai se estender a pandemia até final de setembro, mas para as eleições acreditamos que vai estar tudo bem. Gente, então o que nós temos que ter ideia? Que provavelmente esse ano nós não voltemos mais à nossa vida normal, né? A gente vai seguir com algumas limitações. Se vai ser até setembro, não sei, mas até setembro a tendência é manter do jeito que está agora. Inclusive, a gente já tem recebido algumas informações que não dá para repassar porque podem ser feitas, a gente tem que esperar. Mas o que eu escutei ontem, não sei se vocês acompanharam o noticiário, que deliberaram da esfera federal, deliberaram para a estadual e municipal. Isso quer dizer o quê? Que deixaram a obrigação na mão dos governadores e dos prefeitos, no sentido de promoverem esse lockdown aí mesmo. Ninguém sai na rua, por hipótese alguma. Isso foi determinado ontem, tá? Passou no Jornal Nacional. Então, quer dizer que o que está ruim pode piorar. Não sei como é que vocês estão absorvendo essas informações, mas são essas as notícias. Para quem chegou um pouquinho depois, eu questionei os alunos com relação à aula. Hoje parece que a conexão na internet estava um pouco melhor. Para todo mundo? A minha tá péssima, prof. Quem falou comigo? Muita gente está reclamando da Primatec. Muita gente da Primatec está reclamando que está caindo muito hoje. Eu sou de... É geral. E agora de manhã ainda fica bom. Você quer ver transmitir aula à noite. Por quê, pessoal? Eu estou falando isso. Eu tenho feito com algumas turmas, as turmas de direito noturna, que são muito numerosas, já há 3 semanas. Eu gravo a aula, posto no Facebook e depois eu passo para o grupo deles. Por quê? A fim de que ninguém perca, para que não perca a qualidade do conteúdo.
A única coisa é que depois vocês têm que tirar as dúvidas no grupo, depois que vocês assistem a aula, né? Mas aí vocês analisam se fica melhor para vocês. Eu sou de Campo Verde, professor, aqui tá bem. Sim. Ah, que bom. Que bom. Hoje nós estamos com um bom sinal, mas normalmente não é não, normalmente cai. Mas seja bem-vindo, tá? Muito bom. Obrigado. Eu preciso que vocês, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam lá no canal do YouTube, tá? Docentes em Ação, porque as nossas aulas também estarão lá. Aqueles que não conseguem encontrar ali no grupo, que ficam com dificuldade, os vídeos estarão à disposição lá. Todo mundo aqui já se inscreveu? Eu acabei de me inscrever. Isso. Né? Porque às vezes no grupo ficam ali algumas informações, né, que não são desencontradas, então aí você já consegue encontrar o material lá melhor. Na semana que vem, nós não teremos encontro, porque seria a prova parcial 2. Então, vocês têm a sexta-feira inteira aí para entregar o trabalho, tá? Para disponibilizar o trabalho. No decorrer da semana, surgindo dúvidas, eu só peço a vocês que encaminhem elas no período da tarde. Né? Porque daí à tarde fica melhor para mim poder atender vocês. Certo? Professora, o trabalho é feito em 3 pessoas. No meu caso, como eu estou em Campo Verde e infelizmente não tenho contato com o pessoal da turma, porque eu cheguei meio atrasado, pode ser feito em um mesmo? Pode. Você está no grupo já, né, Antônio? Eu entrei, a senhorita me colocou essa semana aí. Eu agradeço, viu? Eu coloquei eu já vou... ontem, anteontem, eu acho. Obrigado, viu? Por favor, copiem e colhem ali as informações do trabalho para ele, para que ele tenha acesso. E você se inscreve lá no YouTube também, Antônio, fazendo a gentileza? Sim, faço isso sim, professora. Para que você possa ter, lá tá tudo certinho, tem a capa dos vídeos com o nome da disciplina, inclusive tem de outras disciplinas, se sentirem interesse em assistirem também, né? Com material teórico, só que assim, mesmo postando no YouTube, eu reposto para vocês no grupo, certo? Informação nunca é demais. E a aula teórica de hoje também eu já vou disponibilizar, certo? Se vocês não tiverem mais dúvidas, vocês estão devidamente liberados. Durante a semana eu fico à disposição de vocês para o trabalho, tá? Peço imensa, por favor, olhem o portal de vocês. Olhem as notas, olhada se não está faltando nenhuma nota, se está tudo lançado ok. Tá? Porque tem acontecido com turmas de contábeis que eu leciono que as notas estão sumindo. Então, aí eu tenho que refazer esse lançamento para vocês não serem prejudicados. Então, por favor, observem. No seu caso, Antônio, essa parcial 2 eu vou repetir na parcial 1. Tá? E aí você só vai fazer exame comigo da oficial 1, porque essa eu não tenho como repetir nota. Certo. Tá ok, bom? então. Então Aí daí... eu faço essa parcial 2, então. Tá ótimo, então. Eu agradeço, viu, professora? Isso. Tudo bem, porque daí diminui o seu prejuízo, né? Aí fica tudo certinho. Aí, então, eu já vou conseguir, a partir dessa nota, lançar a parcial 1. Mas a oficial 1 você faz segunda chamada, tá bom? Tá ok, professora. Eu agradeço, viu? Imagina. Os demais, por favor, hoje, se vocês tiverem um tempo, deem uma olhada no portal. Aí, tendo qualquer divergência de nota, já me encaminhe para que eu possa solicitar, tá? Deferimento. Eu lanço novamente e peço para a coordenadora deferir. Certo? Eu dei uma olhadinha ontem, professora, no meu portal, estava tudo normal, as notas estão lançadas corretamente. Mas eu peço a todos que observem, tá? Porque tem acontecido de nota não estar gravada, tá bem? Tá bem. Então, bom final de semana para vocês. Para quem é mamãe, feliz Dia das Mães. Para quem não é mamãe ainda, um abraço nas vossas mães, tá?
A gente se fala durante a semana. Tá ok, professora. Obrigado aí, viu? Disponha.